Olá pessoas, tudo bem? Lembrando o meu amigo Geraldo Rufino, olá pessoas, né? Bom, meus companheiros, estou hoje aqui fazendo um vídeo a respeito do filme Beleza Oculta, falando um pouquinho sobre o filme, para que tenhamos condições de refletir melhor na proposta do filme. É um filme que eu coloquei no meu espaço, para que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre este filme, sobre a proposta dele, sobre a potencialidade dele. Então aqui eu queria observar o seguinte ponto. Logo no início do filme, o protagonista do filme, na pessoa de Will Smith, no personagem de Howard, ele fala sobre as três abstrações: o amor, o tempo e a morte. E ele é proprietário de uma agência de publicidade, e esta agência é uma agência de muito sucesso, tem uma equipe que trabalha nela, e ele fala muito sobre a união, sobre a humanidade, e de repente então ele tem uma filha de 6 anos de idade que morre. E então ele começa ele desiste de tudo, vamos dizer assim, né? Só não desiste de ainda continuar vivo, mas ele desiste de todas as obrigações, de todos os compromissos, não está nem aí para a agência mais, a agência começa a entrar em dificuldade, e aí o que acaba ocorrendo é que os outros personagens do filme acabam, que é inclusive o sócio dele, uns diretores mais diretos, acabam arquitetando um plano para poder tomar a empresa dele e deixá-lo, interditá-lo como um alienado mental, algo do tipo, para que assim eles possam ter condições de decidir pela empresa sozinhos. E Howard então ele começa a reflexionar sobre o amor, sobre o tempo e sobre a morte. E obviamente é só um comentário, não quero contar todo o filme, mas é chegado o momento no filme que ele questiona, que ele diz que quando o tempo vai conversar com ele, porque aí há três personagens que fazem o papel de amor, de tempo e de morte, e na conversa com estes personagens há um momento que ele justifica de todos os meios, inclusive com o tempo, que não tem, que o tempo, não adianta o tempo querer dar desculpas para ele, porque o que é fato é que a filha dele não está segurando a mão dele naquele momento. E a princípio nós poderíamos olhar esta situação como algo procedente, e é isto que de certa forma foi o que mais me motivou a fazer este vídeo. Porque em suma também o filme propõe que observemos uma beleza oculta por detrás de todas as situações que nós eventualmente estivermos enfrentando em nossas vidas. Mas no ponto em específico que Howard aponta, que, ou seja, em outras palavras, ele diz: não há motivo mesmo para viver, não há motivo para eu estar alegre, porque a coisa mais importante do meu mundo não está aqui para segurar minhas mãos. E aí nós fazemos uma intercontextualização. Quando eu disse aparentemente procedente, eu começo a dizer que quando a gente começa a fazer uma intercontextualização, a gente vai observando que vai perdendo a procedência. Por exemplo, eu disse que no início do filme, Howard afirmava que era o amor que motivava, que era isso, que era aquilo. Inclusive ele discute com o personagem Amor também, que o amor traiu ele, etc e tal. Então o primeiro ponto que nós observamos é que ele confunde por completo amor com paixão. Porque se em algum momento teve algum sentido quando ele falava para a equipe de colaboradores, para a equipe de colaboradores dele, né, do pessoal que trabalhava junto com ele, que ele falava que era família, etc e tal, a partir do momento que ele abandona todas essas pessoas em função de olhar só pelo aspecto da filha, então de fato o que ele falou foi uma mentira, foi uma farsa,
porque então ele não tinha amor naquela empresa. Ele estava ali apenas porque até então ele queria estar, mas que não eram por aquelas pessoas. Tanto que quem morreu foi a filha dele. A filha de outros colaboradores continuava viva. Ou seja, nós começamos a observar um fator bem interessante, que eu aqui estou atentando pela dissociação de amor e paixão. Porque a paixão, ela pode ser egoísta, ou seja, eu posso estar apaixonado apenas pela minha filha, mas não é possível amar só a minha filha, porque o amor cobre a multidão, ou seja, só é possível o amar o todo, só é possível amar a Deus, que eu não vejo, amando o outro, os outros, mas não o outro em sua individualidade, o outro além de eu mesmo, ou seja, ele não estava amando a equipe de colaboradores, ele não estava amando mais ninguém, não estava importando com as consequências daquelas outras pessoas, apenas estava olhando para a própria paixão, que na verdade ele também não estava preocupado com a filha, ele estava preocupado com ele mesmo, porque em suma a filha dele também não existia naquele dado momento, ou seja, se eventualmente ele estivesse junto dela num hospital, fazendo um tratamento, lutando para que ela não estivesse viva, nós poderíamos dizer que ele estava fazendo por ela. Mas a partir do momento que ela não estava mais segurando nas mãos dele, como ele próprio falou, nós não temos como afirmar que ele estava fazendo aquilo por ela. Portanto, ele estava apenas fazendo aquilo por ele mesmo. E é aí que nós começamos a observar em que ponto nós começamos a dissociar amor de paixão e associar paixão com egoísmo. Ou seja, ele estava apenas focando em seu próprio desejo, em sua própria vontade, em seu próprio sentimento, como se todo o universo não existisse, só o universo dele próprio. Isso, em outras palavras, nós poderíamos chamar de egoísmo. Mas outro ponto também bastante interessante é que, além dele confundir por completo amor e paixão, que aqui eu inclusive associei paixão com egoísmo, e também associei amor com coletividade, porque amor entre individualidades não é senão uma paixão regionalizada, na melhor das hipóteses, uma paixão um pouco mais expandida, mas que o amor por si é aquele que considera a contextualidade, porque não é possível amar um estando desamando o outro, pois amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, em momento algum nós observamos amar uns próximos. Amar o próximo, não é alguns próximos. Ou seja, só é possível que haja amor na consideração do todo. E nesse sentido, então, mais uma vez, argumentando com Howard, que ele disse que o amor o traiu e que o tempo também não quer, não tem nenhum acordo com o tempo, porque o tempo naquele tempo não estava ali diante dele, ou seja, o fato é que o tempo não era favorável para ele naquele momento, né, e que a morte havia levado. E então nós começamos quando nós fazemos uma observação filosófica um pouco mais aprofundada, começamos a ver a completa improcedência das afirmativas de Howard. Porque o que ele deixa de observar, que quando ele fala também que naquele momento ela não estava segurando na mão dele, ou seja, como só o presente, aquele exato momento fosse uma verdade, isso implica que ele também não poderia estar se apoiando no passado para dizer que um dia a filha existira na vida dele. Ou seja, se é verdade que só existia aquele momento, que ela não estava segurando a mão dele naquela hora, por que ele então estava questionando que ela deveria estar, se só existisse aquele momento, se o universo girasse em torno apenas do tempo naquele exato momento que ele não estava segurando as mãos de sua própria filha? Por que ele então se apoiava? Ou seja, mais uma afirmativa do ponto de vista lógico não procedente. E se nós analisarmos ainda pelo aspecto quando ele diz que a morte o levou, né, levou a filha dele,
nós começamos a observar também mais uma não procedência, porque como ele poderia afirmar que a morte levou a filha dele se ele próprio só estava ali naquele momento? Ou seja, se ele está dizendo que a filha não está com ele, ele não pode afirmar que ela não está em outro tempo, em outro espaço. Ele só pode afirmar que não está com ele, mas não pode afirmar que ela não está em nenhum lugar, que a morte a destruiu, que a morte colocou um fim. Obviamente estou fazendo uma análise filosófica bastante aprofundada, não passível de simples análises, mas o que eu estou dizendo aqui do ponto de vista filosófico é muito simples nós observarmos a completa não procedência das afirmativas de Howard do ponto de vista lógico, do ponto de vista de uma epistemologia mais desenvolvida, e que nós só poderíamos questionar qualquer uma dessas afirmativas se nós embasássemos em fatores emocionais superficiais, sobrepondo estes acima da razão. Mas que se a razão mantivesse acima destas emoções, como diz o amigo Augusto Cury, se nós estivermos gerenciando as emoções e não permitindo que as emoções gerenciem-nos, nós teremos uma naturalidade na compreensão deste fato. Esta é a nossa reflexão acerca do filme. Com certeza esta reflexão não ajudará muitos que eventualmente estejam enfrentando a mesma situação de Howard, mas o fato é que Howard tem uma filha de 6 anos que eu também possuo e tenho plena consciência que eu poderia estar no lugar dele e ele está no meu lugar agora. No entanto, embora eu não possa afirmar que estaria diferente, porque só tenho o agora, o presente em minhas mãos, não sendo de meu poder o que eu serei no minuto seguinte, mas diante do agora eu afirmo com o que eu tenho que a postura seria exatamente a mesma. Meus amados irmãos, muita paz para todos nós.